Olá, alunos do oitavo ano A, tá? Vamos iniciar nossas aulas de geografia, tá? E vamos começar aí falando da América, continente americano, aspectos gerais, tá? Primeira coisa, a gente vai começar a falar do continente americano. Como a gente sabe, é o continente onde está localizado o Brasil, né? O nosso continente. Nós somos americanos, em primeiro lugar, depois sul-americanos, porque nós ficamos na parte sul do continente americano, e nós somos latino-americanos também, porque nós somos um povo de origem latina, tá? Nós somos colonizados por portugueses e nós somos latino-americanos. Por último, brasileiro, nordestino, piauiense e curimataense. Nós somos tudo isso, tá? Nós somos tudo isso aí. Então nós vamos começar. Vocês pegam o livro de vocês de geografia lá na página 92, tá? Aí no capítulo 1 dessa parte aí do continente americano, nós vamos estudar aí, ó, aspectos gerais, tá? Nós vamos estudar os aspectos gerais do nosso continente, tá bom, pessoal? Então a gente vamos iniciar aí os nossos estudos, tá? Nós vamos pegar aí e fazendo a leitura e ao mesmo tempo explicando para vocês. Lembrando que é necessário vocês assistirem todo o vídeo, fazer a leitura no livro e depois fazer a atividade, tá? Para aprender, para fixar o conhecimento. E aqui é um assunto que nos interessa, que é falando do nosso continente. Vamos conhecer o nosso continente, tá? Assim, o continente americano tem grande extensão. O que significa isso? É um continente gigantesco, tá? Principalmente quando a gente fala da extensão do continente americano de norte a sul, de um polo a outro. Nós vamos estar lá em cima no Alasca e vamos descer todo o planeta até chegar na Patagônia Argentina. Entendeu? Então toda essa a grande extensão territorial do continente americano. Vamos lá? Então tem o quê? Vamos só fazer a leitura aqui. Diz assim: o continente americano tem grande extensão no sentido latitudinal, norte-sul, que resulta em grande diversidade de paisagens naturais. Por causa do clima, gente. Quando você pega um território que ele tem grande extensão no sentido norte e sul, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma grande variedade de climas e, consequentemente, o clima ele tem uma influência direta, tá? Direta na paisagem. Então, o continente americano vai ser um continente com uma grande diversidade de paisagem, devido a quê? A sua extensão latitudinal. Tem longitude, tá? Leste-oeste, latitude norte-sul, tá? Tendo referência à linha do Equador, na latitude, na longitude, tendo como referência o chamado meridiano de Greenwich, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Diz assim, ó. Há desde áreas polares, como a gente já falei, passando por densas florestas tropicais na América Central, Latina, até mesmo a regiões montanhosas, como fica a questão da Cordilheira dos Andes, tá? Então nós temos muita diversidade. A diversidade é muito grande na questão da paisagem. Aí diz assim, ó, no segundo parágrafo, as condições socioeconômicas, o que é isso, gente? As condições sociais e econômicas, a forma que as pessoas vivem e como são as condições econômicas dessas pessoas, tá bom? Na América também são muito diversas, ou seja,
Na América nós temos, para vocês terem uma ideia, infelizmente esse é um lado ruim. Nós temos o país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos, como sendo a maior potência do mundo, a maior economia do mundo. No entanto, nós temos muitos países muito pobres, chegando a ser miserável, como é a questão do Haiti. Vocês têm uma ideia como é complexa e diversa o nosso continente. Diz assim, há país desenvolvido que oferecem boa qualidade de vida, como a gente já falou, Canadá e Estados Unidos são os dois principais, e há país muito pobre como Haiti e El Salvador. Economicamente, o continente destaca-se pela existência de áreas altamente industrializadas, como o caso dos Estados Unidos, Canadá. Aí vem aí no segundo plano Brasil, México, Argentina. E o resto dos países, eles são pouco industrializados. Que abriga grandes regiões industrializadas e por abrigar alguma das regiões agrícolas mais produtivas do mundo. O Brasil, ele é um misto. Tá? Falando do Brasil, ele é um misto entre um país industrializado e um país também produtor rural. Principalmente em se tratando de agronegócio, que de uma certa forma também é uma indústria, a indústria do campo. Aí, assim, além disso, na América se localiza a maior potência econômica do mundo, os Estados Unidos, potência econômica, militar e política. Lógico que ameaçado aí pela China, né? Mas ainda é a grande região, o grande país, a grande economia do mundo. Aí nós temos aí, nós temos também na página 93, desse regionalização do continente. Aí nós vamos ter duas regionalizações, tá? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a regionalização com critérios físicos. Nós vamos ter a América do Norte, composta apenas por 3 países: Canadá, Estados Unidos e México. Nós iremos ter a América Central, que é aquela parte mais estreita do continente. E na parte mais ao sul, nós vamos ter a porção sul do continente americano, que ficou conhecido como América do Sul. Então é assim, é o mesmo continente, mas nós temos nesse mesmo continente as subdivisões físicas, usando os critérios físicos: América do Norte, América Central e América do Sul. Tem uma segunda divisão, que é a divisão cultural, né? Cultural com um aspecto histórico. Que nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a América Latina e a América Anglo-Saxônica. Isso por quê? Isso devido à colonização dessa região. Como vocês sabem, nós somos colonizados por espanhóis, portugueses, ingleses e algum lugar por franceses. Mas predomina ingleses, espanhóis e portugueses, tá? Os ingleses, eles eram chamados de saxões, tá? Anglo-saxões. Portugal, Espanha, era um povo latino. Por quê? Por que latino? Essa expressão América Latina é devido à origem da língua, tanto da língua espanhola quanto da língua portuguesa. São duas línguas de origem latina. O que é de origem latina, professor? Porque são duas línguas que são filhas do latim. Latim era uma língua, dessa língua deu origem ao espanhol e ao português, italiano, francês também, romeno também. Então nós temos o quê? Nós temos essas línguas. No caso aqui, nós somos colonizados, basicamente, o Brasil, por portugueses e o resto da América pela Espanha, tá?
Então essa região ficou chamada do México para baixo, tá? Você vê que aí a América Latina ela deixa fora apenas Estados Unidos e Canadá, que é a América anglo-saxônica, e do México para baixo, do México para o sul, nós vamos ter aí a chamada América Latina, de origem latina, tá? Então essa é a divisão. E há também, nessa origem das Américas, houve também o que nós chamamos de América, as duas formas de colonização na América, melhor dizendo. Nós vamos ter, qual é a grande diferença? Na parte saxônica, eles vieram para povoar, vinham para morar. Então a riqueza que era produzida ficava na América inglesa, que logo depois veio a ser Estados Unidos e Canadá. Na América Latina, América colonizada por portugueses e espanhóis, nós tivemos a colonização de exploração. Qual é a grande diferença? Enquanto que a colonização de povoamento, tudo que era produzido ficava na colônia, na colonização de exploração, tudo que era produzido ia para a metrópole, como era chamado o país que controlava a colônia. No caso do Brasil, o Brasil era colônia, a metrópole era Portugal. Você entendeu a diferença? Então tá aí talvez um dos motivos que alguns autores consideram que tenha sido a causa do grande desenvolvimento norte-americano e canadense e da pobreza na América Latina. Tá bom, pessoal? Então a gente encerra essa aula por aqui, tá? Vamos passar uma atividade depois da segunda aula de vocês, tá bom?